35. O Portador da Noite. Uma noite, a caminho de casa, depois de visitar os ancanenses, parei para descansar e comer ao sul do lugar de espera, às margens do mar do anoitecer. Enquanto deixava as estrelas e as ondas embalarem meu sono, um bruxulear chamou minha atenção. Um fogo que queimava brilhante e solitário, como a lamparina de um andarilho em uma grande planície escura. Eu me aproximei e fluí para minha forma de chama, pois essa Jean carregava armas, e embora eu não gostasse de combates, eu estava mais do que preparado para eles. Olá, irmão. Ela trazia consigo uma fragrância de citro e zimbro, a voz rouca com um sotaque estranho. Você compartilharia sua afeição comigo? Eu venho de muito longe e não comi sequer um bocado. Por sua bondade, lhe ofereço uma história, isso eu juro. Confesso meu atordoamento, pois eu conhecia todos os jeans do lugar de espera, mas esta eu jamais havia encontrado. Eu me chamo Rehemat, e sou uma criatura de fogo, assim como você, meu rei, ela disse. Mas nasci em outro lugar, o que me proporcionou viver com os humanos por um período e compreendê-los. Eu sangrei com eles e combati com eles, porém Mal pediu que eu me juntasse a você, pois meu destino está ligado ao nosso povo. Rehemat, um nome estranho, um nome com um significado que me perturbou. Ela contou sua história, como prometera, e então viajou comigo para Sher Jinat. No entanto, depois disso, jamais se contentou em permanecer na floresta. Um humor estranho tomava conta dela. Rehemat amarrava suas lâminas às costas e saía a caminhar. Uma poeta guerreira que encontrava um lar onde quer que pousasse a cabeça. A primeira vez que ela desapareceu do lugar de espera, procurei e procurei, até encontrá-la, pendurada nos galhos de uma árvore Gandhifur, no extremo oeste, trocando poesias com a tribo Yadna, os antepassados dos Yadunas. Ela derivou milhares de quilômetros ao sul até os ancanenses e lhes ensinou a língua das estrelas. Então cantou histórias com as primeiras Querranes das tribos, ensinando-as a tirar mágica das palavras. Ela encontrou tribais que viam os mortos e os instruiu sobre os mistérios que eles usariam mais tarde para passar adiante os fantasmas. Por que você sempre tem que ir para tão longe? Por que não permanece em Sherdinat? Eu lhe perguntei certo dia, exasperado. Seu sorriso fez meu coração ficar pesado, pois havia uma profunda tristeza nele. Você encontrou seu propósito, meu rei. Você tem muita mágica em si. Eu ainda busco a minha. Quando encontrar o meu poder, eu retornarei. Isso eu juro. Não havia me ocorrido que ela não tinha mágica, pois para mim ela ardia de vida e graça, humor e beleza. Um dia, semanas após ela desaparecer novamente, acordei do sono. Sua voz angustiada me chamou através de centenas de quilômetros. Cheguei a uma ilha vazia de vida humana, mas fervilhando com outro tipo de vida. O oceano estava calmo, em um tom azul brilhante, os ventos doces como amoras de verão. Encontrei Rehemat ao longo da costa norte da ilha. Ela usava sua forma humana, pele marrom e olhos castanhos, os cabelos negros em uma trança. Ela se balançava para frente e para trás, os braços cerrados em torno das pernas. Rehemat? Eu a peguei no colo, e ela deixou a cabeça cair em meu peito. Esta é a ilha de morte, Mehéria, sussurrou. Muitos fantasmas passarão adiante a partir daqui. Não serei eu quem os conduzirá, mas outra que ainda não chegou. E você a chamará de traidora, embora ela não tenha querido prejudicar ninguém. Então ela gritou, os olhos escuros queimando nos meus. A chama trilhará estas areias, e aqui as sementes da rebeldia dele florescerão, mas por nada, pois a floresta o chamará e o sofrimento irá parti-lo. Desse modo, ficamos sabendo do poder de Rehemat, um poder muito mais traiçoeiro do que qualquer coisa que já tenhamos encontrado. Ela previu o futuro. Minha capacidade de prever era
limitada a impressões, breves imagens. Brehmat via uma possibilidade após a outra. Ela retornou a Shadinat como havia prometido, mas o preço foi alto. Ela se trancou em casa e não falava com ninguém exceto comigo. Implorei a Malt que a libertasse do tormento de sua mágica, mas ela falava cada vez menos. Nós fomos criados para passar fantasmas adiante. Nossos poderes tinham seus usos, e embora talvez não gostássemos disso, os poderes dela tinham um propósito também. Se ao menos eu conseguisse dominá-lo, ela sussurrou para mim um dia, após um episódio particularmente difícil. Eu ensinaria aos outros, isso eu juro. Cuidei dela durante aqueles meses complicados, e algo se acendeu entre nós, um fogo profundo na alma que outros haviam encontrado, mas que até então me escapara. O meu coração era dela, e eu sabia que se ela não quisesse se tornar minha rainha, eu jamais teria uma. Com o tempo, Fermat aprendeu a compreender e controlar sua mágica, como ela havia prometido, quando outras chamas despertavam e descobriam que eram assombradas pela maldição da previsão. Era Rehmat que as ensinava a ver isso como um dom. Após ela ter encontrado a paz com suas visões, ela descobriu a sua poesia novamente, mas agora ela a compartilhava somente comigo, sussurrando-a nos recantos mais profundos do meu coração. Quando ela consentiu em ser minha rainha, Shadinat celebrou por um mês, e quando trouxemos nossas próprias chaminhas para o mundo, a cidade inteira saiu às ruas para cantar a canção de boas-vindas. Tudo estava bem. Até a chegada dos eruditos. Até a chegada dos eruditos. Após eles assassinarem nossos filhos, Brehmat reempunhou suas lâminas mais uma vez. Ela fortaleceu os Djinns que ainda viviam. Ela usou séculos de experiência para superar os eruditos em inteligência nos campos de batalha, mas não foi o suficiente. Enquanto o maldito concílio de Caim conspirava para acorrentar os Djinns, Brehmat foi abatida em combate perto do Mar do Anoitecer, onde eu a vira pela primeira vez. Eu a puxei para mim enquanto sua chama bruxuleava e se escurecia, e ela fixou seus olhos de fogo líquido em meu rosto. Você é forte, eu disse. Vai sobreviver a isso. Lembre-se do seu nome. Havia tanta urgência em seu sussurro. Você é o amado. Lembre-se. Ou você se perderá. Não vá embora, implorei a ela. Não me deixe sozinho, meu amor. Eu verei você novamente. Ela apertou minhas mãos. Isso, eu juro. Então sua chama se apagou. Abandonei seu corpo convertido em cinzas, pois longe ao norte um grande mal se desenrolava. O aprisionamento do meu povo. Eu tentei pará-lo, mas assim como aconteceu com Urehemat, foi tarde demais. Eu vos abandonei. Abri caminho à força até o domínio de Mal, aquele vasto mar amaldiçoado no qual joguei tanto sofrimento humano. Eu vos abandonei, e não sou mais vossa criatura. Vós sereis sempre meu, pois sois uma Mehéria. Não, eu lhe disse, nunca mais. Voltei para um mundo desolado, pois minha Rehmat havia partido. Meu povo havia partido, todos, exceto Shaiva. Ela morreu lentamente, eu me certifiquei disso antes de trazê-la de volta para ser a apanhadora de almas, antes de acorrentá-la ao lugar de espera para passar os fantasmas adiante. E chorei, pensando nas palavras finais de Rehmat, pois ela se orgulhava tanto de manter suas promessas, e essa foi uma que não conseguiu cumprir. Que tola eu fui! Durante todos aqueles anos em que eu a conheci, ela nunca quebrou um juramento, nem mesmo o menor e o mais simples, porque seu último e mais importante juramento seria diferente. Trinta e seis. Laia. Demoro uma hora para encontrar minha mochila caída e mais 3 para descobrir um caminho que me leve a Áfia e Mami. Minhas roupas finalmente secaram, embora estejam duras com a lama e raspem dolorosamente contra os machucados e cortes da enchente relâmpago. Sinto como se cada osso do meu corpo estivesse quebrado.
A tempestade fugiu com o portador da noite, deixando em seu rastro o derramamento azul brilhante da galáxia. A luz facilita a visão, mas o chão do deserto castigado pela chuva está enlameado, perigoso e pesado. Meu passo é terrivelmente lento, meu corpo treme e não é só de frio. A desesperança toma conta de mim. Nesse ritmo, não alcançarei a torre de guarda antes de desabar de dor. Penso em chamar Darren, mas só vou preocupá-lo. Não quero atrair a atenção de nenhuma criatura sobrenatural agora. Se eu for atacada, não poderei lutar. Laia. A forma luminosa de Irehmat lança um brilho sobre o deserto iluminado pelas estrelas, mandando as criaturas noturnas voarem para suas tocas. Ao lado dela, sou apenas um montinho na escuridão. Tenho mil perguntas, mas agora que ela está aqui, levo longos minutos para encontrar palavras que não estejam inundadas de rancor. Você é a esposa dele? Digo finalmente. A rainha dele? Eu fui esposa dele. Não mais. Não sou esposa. Não sou sua esposa há 1000 anos. Dias atrás cheguei a me perguntar se Irehmat era do sexo masculino por causa de sua terrível teimosia, mas agora há uma mudança em sua voz, em sua forma. Ela não esconde mais quem é. Eu não contei a você, ela disse, porque achei que a verdade iria enfurecê-la. Fiquei preocupada de você não confiar em mim se soubesse que fui o Madin. Você é o Madin? Eu fui o Madin. Ela recebe meu protesto com uma desfaçatez de enlouquecer. A mágica de sangue dos Yadonas não permitiu que eu mantivesse minha forma corpórea, meu fogo. Mas as almas Jin são ligadas à nossa mágica. Se a mágica vive, nossas almas também vivem. Então eles extraíram você? Pergunto. Ele não sabia que você não tinha morrido? Você o enganou também? Foi necessário. Necessário. Rio. E a morte de dezenas de milhares de pessoas do meu povo? Isso também foi necessário? O meu dom como Jin era o da predição. Dermat se mantenha ao meu lado com facilidade, iluminando o caminho, embora eu preferisse que ela não fizesse isso. O que eu quero no momento é escuridão. Escuridão para cuidar da minha dor. Eu vi um caminho à frente, Laia. Antes da nossa guerra com os eruditos, fiz amizade com os Yadonas. Nós compartilhamos muito saber através dos séculos. Quando eu fiquei sabendo que o Meheria se transformaria, fui até eles, esperando que a mágica deles pudesse me ajudar a impedi-lo. Ela abre as mãos e olha para sua forma. Tudo o que eles tinham a oferecer era isso. Disseram que quando eu morresse extrairiam a minha alma e me acomodariam em seu próprio povo. Centenas de homens e mulheres se ofereceram. Fazer algo do gênero sem saber o efeito que isso teria em sua descendência foi uma prova dos nossos anos de amizade. Eles encontraram meu corpo enfraquecido após a batalha e me levaram para o lar deles, bem longe a oeste. Então você viveu dentro deles? Digo, como uma doença, como olhos dourados. Ela é suave como uma brisa, ou pele marrom. Eles viajaram para terras marciais, eruditas, tribais. As linhagens de sangue se espalharam, e a cada geração eu me tornava mais distante de um estado de vigília e cautela. Até que tudo o que sobrou foi a fagulha da mágica. Em algumas pessoas, como você, a águia de sangue e musa de Adissa, a mágica é despertada sob pressão. Em outras, como Taz do Norte, Darren ou Avitas Harper, a mágica está adormecida. Mas todos vocês têm Kedin Adu dentro de si. Mágica antiga, murmuro. Todo esse tempo você andava à espreita? Você tentou nos influenciar? Jamais, ela jura. A mágica de sangue tem de cumprir algumas condições. Para eu renascer, tive que concordar em fazer 3 sacrifícios. O primeiro, que a minha vida como Jin permanecesse no passado. Eu jamais devo falar do tempo que passei com o Portador da Noite, das minhas atitudes como rainha, ou mesmo dos meus filhos. A dor em sua voz finalmente se manifesta. Penso em minha mãe, que relutava em falar de meu pai ou de Liz, tão profundas eram suas feridas. O segundo sacrifício, continuaré remata. Era que eu permanecesse adormecida, até que um dos Kedin Yadus desafiasse diretamente o Portador da Noite, e o terceiro, que eu não tivesse um corpo, a não ser que um dos Kedin Yadus permitisse que eu o usasse como veículo. Céus!
Jamais cometeria esse erro de novo. Por que você quis ficar distante dos jeans? Eles podem machucá-la? Não exatamente. Você ainda tem sentimento por eles? Lançou a acusação rápido demais para ela refutar. Foi por isso que eles apareceram no lugar de espera, e quando eu estava com Curi, você não tem medo deles? Tem medo de si mesma perto deles? Isso não é, por favor, não minta, digo. Os jeans eram sua família. Você os amava. Eu senti isso dentro de você. Aquele sentimento de saudade. É por isso que você não quer que eu consiga a foice? Por isso você sempre diz derrotar em vez de matar? Porque você o ama e não o quer morto, Laia? As perdas dele, o que ele sofreu, é incalculável. Eu não amo a minha família nem um pouco menos do que ele amava a dele. Eu me viro para ela, e se Renato tivesse um corpo, teria um olho roxo neste momento. Eu perdi minha mãe, o meu pai, a minha irmã, os meus amigos, a minha avó, o meu avô, e fui traída pela resistência, traída pelo primeiro garoto que amei na vida, abandonada por Elias. Você acha que eu não quero enfiar uma adaga no coração da comandante? Achando que eu não quero ver os marciais sofrerem pelo que fizeram com o meu povo? Eu sei como é a dor da perda, mas não se resolve isso com assassinato em massa. O seu amor é poderoso, disse Rehmat. Foi o seu amor que me despertou. O seu amor pelo seu povo, o seu desejo de salvá-los. Mas o portador da noite não é humano, Laia. Você consegue comparar a ira de uma tempestade com a ira de um homem? Quando Mouth criou Meheria, ele deu vida a uma criatura que poderia passar adiante fantasmas por milênios, apesar de toda a dor deles, de toda a sua tristeza. Você sabe o que o nome Meheria significa? Não, digo, e não me importo. Eu gostaria de saber o que o seu nome significa. Traidora, talvez? Meheria significa amado. Ela ignora minha farpa. Não só porque nós o amávamos, mas por causa do amor que ele oferecia para sua gente, para os fantasmas, para os humanos que ele encontrava por milhares de anos. Pense em todos aqueles que o Portador da Noite amou, a fim de conseguir de volta a estrela que libertaria o seu povo. Lembro de como ele me amou, como Kenan. Então algo me ocorre e meu rosto cora. Você, você sabia que eu e ele, que nós, eu sei, disse Rehmat, após uma pausa. E compreendo. E compreendo. Amado, sussurro. A palavra me deixa desesperadamente triste, porque mesmo que tenha sido isso que ele foi um dia, não é mais o que ele é. Amor e ódio, Laia, disse Rehmat, são dois lados da mesma moeda. O ódio do portador da noite queima tão intensamente quanto o seu amor. Moth não ama ou odeia, então ele não estava preparado quando seu filho se voltou contra ele. Mas podemos aprisionar o Meheria. Ela diz, amarrá-lo. Minha mágica é a única força nesta terra forte o suficiente para contê-lo. Não, digo. O portador da noite precisa morrer. A morte dele só provocará mais desesperança. Você precisa confiar em mim, garota. Por quê? Pergunto. Você me enganou. E agora não vai me contar as fraquezas dele. Você não vai me contar nada sobre ele. Em vez disso, tenho de ir às tribos suplicar por pedaços da história dele, que podem ou não existir. Eu não posso falar do tempo em que estive junto dele. Se pudesse, eu contaria tudo para você. A única coisa que posso dizer é que ele foi o amado. A força dele está no nome, e a fraqueza também. O passado e o presente dele. Você precisa compreender ambos para derrotá-lo. Para derrotá-lo, digo. Eu preciso daquela foice. E se quiser que confie em você de novo, me ajude a consegui-la. Você sabe como ele pensa. Você o conhece tão bem que passou 1000 anos se escondendo só pela chance de derrotá-lo. Eu não o conheço mais. Então acredito que não temos mais o que conversar, digo. Eu vou fazer isso sozinha. Eu me afasto rapidamente dela, a areia fofa prendendo meus pés. Uma rajada de vento sopra o aroma de carne assada e cavalos. Quando chego ao topo da colina, vejo luzes fracas ao longe, o acampamento tribal. E se o fato de você querer roubar a foice for parte do plano dele? Derremata dá a volta e para na minha frente, de maneira que não posso seguir adiante sem passar por ela, uma armadilha, uma maneira de ser mais esperto que você. Então você vai me ajudar a ser mais esperta que ele? Ela me avalia, flutuando como um dente de leão ao vento.
finalmente a Nui. Eu vou ajudá-la a conseguir a foice, ela diz. Isso eu juro. E a matá-lo, se é isso que você deseja. Ótimo, Anu, satisfeita. Que ela não esteja mais em minha mente, pois se estivesse ela saberia que apesar de suas palavras persuasivas, não confio em mais nada do que ela diz. 37. O apanhador de almas. As tribos que escaparam de Aish deixaram grande parte de suas carruagens e fugiram para os cânions labirínticos do deserto ao norte da cidade. É preciso habilidade considerável para rastreá-las. Ainda assim, após alguns dias, eu consigo, o que significa que seus inimigos também poderiam segui-las. Encontrou Alvaret no acampamento, sentada sobre o assento de sua carruagem. Ela se serve de uma tigela de ensopado, indiferente ao fato de que o prato cheira a cominho, alho e coentro, e faz meu estômago roncar. Os paredões de cada lado do acampamento são altos e o riacho próximo ruge pesado por causa das chuvas. Vocês precisam esconder o seu rastro, digo a ela. E surpresa, Álvaret ergue o olhar enquanto desponto do escuro. Os marciais só não os encontraram porque estão ocupados demais enterrando corpos. A Fáquira não sorri, seus ombros estão tensos. Achei que as questões do mundo humano não lhe diziam respeito, Banu Almouth. E não dizem, respondo, mas as questões do lugar de espera, sim, e neste momento, elas são a mesma coisa. Rafakira chama um dos tribais e fala com ele em sadez. Ele olha curiosamente para mim antes de partir. Yunaid cuidará dos nossos rastros, ela diz. Você não perguntou sobre Mamihila Banu Almouth, a tribo Nur ou sua própria tribo? Eu não tenho tribo, Albaret, lembra ela. No entanto, eu tenho um problema que apenas as tribos podem me ajudar a resolver. Admitir isso é frustrante, mas é verdade, e não há como evitar. Quem escapou de Aish? Tribo Nazur, Tribo Nur, Tribo Saif, Tribo Rahim. Algumas outras. Elas estão espalhadas pelos cânions. Onde quer que tenha água, talvez haja 3.000 tribais pelas redondezas. Convoque as Kerranes e os Aldars. Eu me refiro aos líderes tribais. Convoque os Fakirs e as Fakiras. Diga que o Banu Almouth precisa deles. Muitos ainda estão enlutados. Albert não consegue esconder o choque diante de minha insensibilidade, mas balança a cabeça. Não há tempo para luto, digo. Não se eles quiserem sobreviver e se desejarem que seus mortos passem adiante em paz em vez de se atormentarem. Aproveite a ira deles, Fakira. Convoque-os até mim. Em menos de uma hora, a área em torno de sua carruagem está tomada de pessoas. Algumas são vagamente familiares, como uma mulher pequenina com tranças rubro-negras e um belo rosto. Os braços dela estão cruzados sobre o vestido espelhado verde dourado. E ela está parada ao lado de um rapaz que parece sua versão mais alta. Afia. Lembro dela de minhas memórias de Laia e seu irmão, Gibran. Percebo que me sinto aliviado em vê-lo. Uma memória ricocheteia em minha mente. Ele me atacando, possuído por um fantasma, e eu tentando desesperadamente detê-lo, com medo de machucá-lo. Para sempre. Com medo de machucá-lo para sempre ao fazer isso. Mamihila chega com um caldeirão de chá e passa copos à sua volta para espantar o vento frio que sopra do norte. Ela anui silenciosamente para mim, mas mantém distância. O homem alto que está ao seu lado dá um passo à frente. O cabelo crespo está meio escondido por baixo de um lenço e a pele é mais clara que a minha. Ele fecha a distância entre nós com 2 passos, os braços abertos para um abraço. Elias, irmão, eu me livro dele cuidadosamente. Elias, ele diz. Sou eu, Shan, reconheço o nome agora. Ele é meu irmão de criação, o outro filho que mãe me adotou. Anuo tensamente para ele. Ele tem as tatuagens de um Zaldar, feitas recentemente. Atrás dele há outros rostos que reconheço. Os primos e irmãos de Mami, seus sobrinhos e sobrinhas, minha antiga família. Eles me olham com espanto e cautela. Apenas Shan olha para mim como se eu fosse um deles. Mamihila toca o braço dele suavemente, sussurrando algo em seu ouvido, e o sorriso dele desaparece.
Após alguns momentos, ele dá um passo atrás. Me perdoe, Banwell Mouth, ele diz, se foi inconveniente. De maneira alguma, a voz presa dentro de mim grita, mas eu a esmago. Fakira Haranazur, vejo Albaret. Fakira Haranazur, vejo Albaret falando com Gibran. Está todo mundo aqui? Diante de sua ausência, examina a multidão. Fakira Haranazur, vejo Albaret falando com Gibran. Está todo mundo aqui? Diante de sua anuência, examina a multidão. As conversas se calam e o único som é o da areia sussurrando inquietamente contra as paredes do cânion. O portador da noite está roubando espíritos, digo, impedindo-os de seguir adiante. A multidão suspira e Albaret parece doente. A mão de Afia Aranur pousa sobre a lâmina em sua cintura. As pessoas em Aish, ela diz, todos os nossos mortos, Anu, todos foram tomados e... Eu me detenho antes de mencionar o redemoinho. Meu antigo treinamento em Blackcliff, entrando em ação. Compartilhe somente o que for necessário. Dizer-lhes para que o portador da noite está usando esse espírito vai assustá-los, e pessoas assustadas resultam em soldados de infantaria fracos. Por quê? Mamihila diz delicadamente. O chá esquecido nas mãos. Por que fazer uma coisa tão horrível? A força dos jeans é mais limitada do que parece. Deixe-os tirarem suas conclusões. Eles são poderosos, sim, mas somente em explosões curtas. Quando o poder deles se esvai, eles demoram para se recuperar, consequência de seu aprisionamento, talvez. Então, eles estão se alimentando dos espíritos? Pergunta Shan. De certa forma, sim. Digo, o portador da noite parece querer fantasmas sofredores, aqueles que teriam ido para o lugar de espera. É por isso que o lugar está vazio. Ele os está capturando. Mas o que... Mas o que ele faz com eles? Um jovem Fakir que não conheço se manifesta ao fundo da multidão. Mal consigo vê-lo, uma vez que a luz da tocha próxima da carruagem de Albaret não chega até lá. Ainda não sei, digo, pois Thales não explicou como funciona o portador da noite. Pois Thales não explicou como funciona o plano do portador da noite. Mas os Djinns precisam dos fantasmas, o que significa que precisam de humanos mortos. Os Djinns aterrorizam uma cidade, fazem com que a população entre em pânico e capitule. Caris Veturia manda seu exército para matar à vontade. O portador da noite consegue seu sofrimento, e Caris reivindica outra cidade. O que podemos fazer contra os Djinns? Pergunta Gibran. E sua irmã responde. Não é dos Djinns que estamos atrás. Ela olha de relance para mim. Você quer os marciais. Se os Djinns não tiverem seus soldados de infantaria, haverá menos morte, menos sofrimento, menos fantasmas para o portador da noite roubar. Além do círculo de Zaldars, Fakirs e Kehanis, a multidão se amplia. O medo entre eles se dissemina como uma névoa insidiosa. Se nós combatermos os marciais, diz Mami Hila, isso não vai simplesmente gerar mais fantasmas? Soldados raramente entram no lugar de espera, digo a ela, especialmente soldados marciais, talvez porque eles vão para a batalha preparados para a morte. De qualquer forma, é sofrimento que o portador da noite quer. Agonia, mas não daremos isso a ele. O que você propõe? Pergunta Shan. Lutaremos. Lutarmos. Minhas mãos se fecham em punho, e minha ira de batalha fervilha, inquieta. Atacar em pequenos grupos de guerrilha, ir atrás dos seus depósitos de alimentos, do seu gado, das suas provisões, esvaziar os vilarejos por onde eles passaram. Se os homens de Caris estão percorrendo terras desconhecidas, podemos dificultar essa caminhada, e fazer isso sem criar um excesso de novos fantasmas para o portador da noite roubar. Por que não evacuarmos as nossas cidades? Pergunta Afia. E nos espalharmos no deserto e na cordilheira serrana? O portador da noite quer a morte, não é? Nós poderíamos simplesmente negar isso a ele, nos escondendo. Por quanto tempo você vai se esconder? Diz Mami. Caris Veturia não vai desistir. Pode levar mais tempo, mas ela vai nos achar.
E não apenas para nos matar. Agora é Shan que se manifesta. O império dela precisa de escravos. Ela matou gente demais durante o extermínio de eruditos. Nós temos um tratado com eles, uma voz fala mais alto. Mas Mami desconsidera. Garrus vendeu a sua própria cidade para os Carcãos, ela diz. Você acha que tratados significam alguma coisa para ela? Nós deveríamos lutar, diz Gibran. Se o custo de permanecer nas terras tribais for alto demais para os marciais, eles vão partir. Garrus tem outro inimigo ao norte, a Águia de Sangue e o sobrinho. Sim. Mas se Garrus a derrotar, diz Áfia, mandará os seus exércitos de volta para nós. Então o que vamos fazer? Seguir lutando? Viver em cânions e ravinas? Quando isso vai terminar? A multidão se agita, pequenas conversas e discussões se iniciando e ecoando nos paredões de rocha. Eu os estou perdendo. Então uma figura de cabelos escuros e olhos dourados emerge da multidão para a luz da fogueira. Ela veste uma túnica tribal bordada até os joelhos e tem os cabelos trançados. O destino, se... o destino sempre o levará de volta para ela, bem pelo bem ou pelo mal. Laia, Mamihila está ao seu lado instantaneamente. Você deveria estar descansando, mas Laia balança a cabeça, uma nova tristeza passando em seus ombros. Toda essa dor, esse sofrimento. Seus olhos dourados se fixam nos meus. Tudo isso por causa do Portador da Noite. Rafia quer saber quando isso vai terminar. Vai terminar quando o Rei dos Djinns estiver morto. As tribos anuem e sussurram em concordância. Matá-lo não é simples, ela diz. Vai exigir o roubo de uma arma que ele carrega, além de uma mágica poderosa. Até conseguirmos essa arma, temos de encontrar outras maneiras de atrapalhá-lo. Retirar o apoio de seus aliados é uma delas. Garrus é sua aliada mais poderosa. Nesse sentido, o plano de Elias é consistente. E ele conhece os marciais, sabe como eles pensam. Com ele, temos uma chance de vencer. Os tribais se entreolham. Quando ela usa o meu antigo nome, embora eu veja Mami esconder um sorriso, considero corrigir Laia, mas ela os tem hipnotizados, então permaneço em silêncio. Os marciais acabaram com o meu povo, ela diz. Garrus faria o mesmo com vocês, e o mestre dela, o Portador da Noite, continuaria cometendo aquela atrocidade com os seus mortos. Então, nos juntamos ao Banu al-Mawth e os combatemos? Ou nos submetemos como cães acovardados e deixamos que eles façam o que quiserem conosco? A tribo Saif lutará. Meu irmão de criação se levanta, mas não me olha. Por nossas terras e nossos mortos. A tribo Nur lutará, diz Áfia após um cutucão de seu irmão. Se as outras tribos se juntarem a nós, ela acrescenta. Se as outras tribos se juntarem a nós, ela acrescenta. A tribo Nazur lutará. Um Zaldar de cabelos grisalhos a um passo à frente. E se o plano de Banu al-Mawth funcionar, continuaremos. Se não, ele dá de ombros. O sentimento se espalha, e uma a uma as tribos concordam com meu plano. Laia se vira para mim, inclinando a cabeça como se dissesse, e agora? Nos encontraremos de manhã, digo, para discutir o primeiro ataque. Enquanto o grupo se desfaz, Laia se aproxima. Ela parece exausta, coberta de cortes e arranhões, com um hematoma enorme em uma das faces. Sinto uma aflição esquisita no peito. Ela leva a mão ao ferimento quando me vê olhando. Consegui isso em um rio, ela diz. Então, a não ser que você destrua uma força da natureza, não há muito o que fazer. Além disso, foi você que me abandonou no deserto. Se quiser ficar bravo com alguém, vá procurar um espelho. Sinto muito, mas não. Laia coloca um dedo em meus lábios. Sinto muito. Era o ponto perfeito para parar. Ela está próxima o suficiente, e posso ver a miríade de pequenos arranhões por todo o seu rosto. Roço um deles ligeiramente. O rio que fez isso com você, digo. Não gosto dele. O sorriso de Laia é como o brilho de um raio no escuro. Você vai encontrar esse rio malvado, Elias? Vai fazê-lo pagar por isso? É apanhador de almas, e sim, meus pensamentos em relação ao rio tornam-se nefastos. Talvez eu possa desviá-lo para um cânion, ou... O fogo derrete seus olhos dourados e Leia joga a cabeça para trás e sorri.
Observá-la é como observar uma cascata despencando em um desfiladeiro, como observar os dançarinos do norte iluminarem o céu. Não consigo descrever, só sei que um aperto em meu peito se solta e fico indiferente, mais leve ao observá-la. Isso é bom, ela diz. Já é um começo. Será uma luta difícil. Force os pensamentos na direção do desafio que estamos perto de enfrentar. Garrus é uma inimiga astuta. Leia me mostra um pergaminho. Tem uma mensagem da águia. Ela está oferecendo ajuda. Quer, quer lealdade em troca, mas isso pode dar às tribos uma chance de renegociar o seu tratado com o Império. Então me examina. Você pode ajudar com isso se quiser. Negocie bem as tribos. Negocie bem e as tribos podem ficar mais dispostas a lutar com você. Ela anua em direção às tribos, aos tribais que começam a se retirar. Você não me estava saindo muito bem? Obrigado por falar com eles, digo. Diante de seu menear de ombros, indiferente e envergonhado, penso em quando me tornei o apanhador de almas. Darren ainda se recuperava de Calf, e Laia e eu caminhávamos na fronteira da floresta do anoitecer, conversando sobre o Império. Nada muda, ela disse. Nada nunca mudará. Talvez sejamos nós que devamos mudar, respondi. Se tivesse uma coisa que você pudesse fazer agora mesmo para mudar o Império, o que seria? Eu me livraria das carruagens fantasmas, libertaria os eruditos presos dentro delas, poria fogo naquelas gaiolas mortuárias esquecidas pelos céus. Você pode desaparecer. Eu tomei a mão dela, mesmo sabendo que Malta me puniria por isso. E eu posso caminhar como o vento. O que nos impede? Laia me ofereceu o mesmo sorriso, o mesmo menear de ombros, e então começou a planejar. Afi ajudou a esconder os eruditos que libertamos no sul, e Darren auxiliou na luta. Mas Laia era o coração de todo o plano. Você é boa em unir as pessoas, digo para ela agora. Na verdade, sempre foi. E você é bom em liderá-las. Ela pega em meu braço e caminha comigo. E estou tão surpreso que a deixo me conduzir. Se você quer os seus fantasmas de volta, vai ter que canalizar essa sua habilidade. Não é isso que estou fazendo? Laia balança a cabeça. Elias, você precisa que as tribos lutem por você. Você precisa salvar os fantasmas de todo o sofrimento imposto a eles pelo Portador da Noite. Mas ela se vira para mim. Você não pode Você não pode liderá-las, se não compreendê-las. Ninguém quer empunhar espadas ao lado de alguém que os vê como inferiores. Você é distante demais, frio demais. Se quer a lealdade das tribos, apele para o coração delas. Talvez você possa começar encontrando o seu próprio coração. 38. A Águia de Sangue. Lord Quinius, é uma satisfação conceder-lhe uma audiência. Lívia se levanta de seu trono ônix e sorri para o ilustre de aspecto abatido, que a olha fixamente. Minha irmã chegou a Antion esta manhã, uma semana após tomarmos a cidade, e mal teve tempo de trocar de roupa, mas ela parece serena e à vontade, como se estivesse estabelecida aqui há eras. A chuva tamborila no telhado, lavando a sujeira dos carcãos. A luz suave filtrada através dos janelões da sala do trono ilumina seu rosto na medida. Ela reina em cada poro como a imperatriz regente. Estou a seu lado, flanqueada por Raelius e Harper. Quando o segundo se inquieta, quase olho para ele. Desde que tomamos Antion, tenho encontrado desculpas para fazê-lo, e não gosto disso. Avitas Harper é uma distração. Ele foi uma distração enquanto supervisionei a limpeza do palácio, que os Carcãos haviam transformado em um chiqueiro. Ele foi uma distração quando mandei tropas para a cidade para ajudar as pessoas a reconstruí-la. E ele é uma distração hoje na Sala do Trono, enquanto Lívia dá as boas-vindas ao nosso primeiro aliado em potencial do Sul. Fixo a atenção no Conselho Consultivo, incluindo Teluman, Musa e Darin. Todos reunidos na frente do trono, o olhar do Lord Quinius pousa sobre os eruditos, posicionados no mesmo nível dos marciais e armados com lâminas de aço sérrico. Ele faz uma careta. Minha irmã lhe oferece um sorriso brilhante em troca. Bem-vindo à capital. Ou ao que sobrou dela. Quinius olha em volta do trono, sem se dirigir a ela como imperatriz, e me irrito com a sua insolência. Harper me reprime com um olhar. Nós precisamos de aliados, ele parece dizer.
Conquistar o apoio da Gens Aquila com seus armazéns de grãos, barcaças e ouro é mais importante que o orgulho ou os títulos. O sorriso de Lívia não muda, mas seus olhos azuis gelam. A cidade está de pé, Lord Quinius, diz ela. Assim como seu povo, apesar da traição de Caris Vetúria. Você quer dizer, apesar do fracasso da Águia de Sangue. Eu não esperava que o homem do seu calibre intelectual fosse enganado pelas palavras adoçadas da usurpadora. Lívia o repreende, e reprime uma risada, calibre intelectual, realmente. Milhares de pessoas em Antium testemunharam a traição de Caris, diz minha irmã. Você pode falar com elas, se quiser, Quinius-se, com desdém. Plebeus, eruditos. Ele olha para Darin de cima a baixo antes de se virar para Quen. Se eu soubesse que você estava tão desesperado por soldados vetúrios, talvez tivesse enviado um pelotão ou dois. Graças aos céus, Lívia é imperatriz regente, pois se fosse eu, Quinius teria a cabeça arrancada agora mesmo. Mas você não enviou um pelotão, não é? O sorriso de Lívia desaparece, só lembrada de que ela sobreviveu ao assassinato da nossa família. Ela sobreviveu a Marcos. Ela sobreviveu a dar à luz no meio de uma guerra. Em vez disso, nós vencemos em Antion com a ajuda dos eruditos, que se portaram com muito mais bravura do que você. Não se engane a meu respeito, Quinius. Não estamos tão desesperados por aliados a ponto de tolerar insultos de um homem fraco demais para lutar pelo próprio povo. Se quiser discutir seu apoio a Zacarias, o imperador de direito, então fique. Se o seu medo de Caris é tão grande que você prefere adubar o campo com esterco, minha águia de sangue vai acompanhá-la até os portões da cidade. E você pode rastejar de volta para a cadela da sua imperatriz, penso. Mas não acrescento. Ouvi dizer, águia, que o povo a saudou como Imperator Invictus. Quinius se vira para mim. Será que você deseja tomar o trono do seu sobrinho? Tem uma faca na garganta de Quinius em 2 segundos. Vá em frente. Eu o faço sangrar um pouco. Termine a frase, seu rato covarde. Águia, diz Lívia docemente. Tenho certeza de que Lord Quinius lamenta sua língua apressada, não é, Quinius? Ele abre e fecha a boca, anuindo nervosamente. Dou um passo para trás. E Lívia abre um sorriso para ele novamente. O gesto a atinge como um soco. Ela desce do trono e pega o braço dele. Venha dar uma volta comigo, Quinius, diz. Veja a cidade, fale com as pessoas, assim que souber a verdade do que aconteceu aqui. Creio que terá uma opinião diferente. Minhas mãos tremem, mesmo enquanto Lívia leva Quinius até a porta. Quen me olha demoradamente, e não é o único. Lembro do que o Jim me disse semanas atrás. Você não ama aquela criança. Ele é seu sangue, mas você quer que ele morra para assumir o trono. Mas eu morreria antes de deixar qualquer coisa acontecer a meu sobrinho. Sei essa verdade em minha medula, e nada vai mudá-la. Harper fica no palácio, e sigo Lívia e seus guardas pela cidade. Apesar da chuva, os bazares estão cheios e as crianças passam correndo com espetos de carne assada e pães carregados de mel e geleia de ameixa. Dezenas de comerciantes que retornaram à cidade anunciam suas mercadorias. Várias pessoas cumprimentam a mim e a Lívia com flores e sorrisos, enquanto olham desconfiadas para Quinius. Ele tem a decência de ao menos parecer envergonhado. Quando estou certa de que Lívia tem o homem em suas mãos, retorno para meus aposentos no palácio. São pequenos e voltados para o leste, diferentes dos quartos enormes de Lívia e Zacarias, que, embora estejam próximos, têm vista para Névenes. Suas janelas estão a abruptos 20 metros do chão, enquanto meu quarto fica no andar térreo. Mas minhas portas não são protegidas. Já Lívia tem 4 máscaras diante das suas. Por que você não tem guardas protegendo seu quarto? Pergunta Dex, alguns minutos após minha chegada. Não, nós precisamos de patrulha na cidade, digo, e a Imperatriz Regente exige um destacamento completo. Eu posso me cuidar sozinha. Quais são as notícias? Nosso capitão voltou de Adissa, diz Dex. Ele está lá fora, esperando para fazer o seu relatório. E isso chegou das tribos. Ele me passa um envelope. Também Darren de Serra deseja lhe falar em particular. Mande-o entrar, digo. E encontre Musa. Prometi a ele que se tivesse notícias de Adissa, ele seria o primeiro a saber.
Darren entra após eu ter ouvido nosso espião e lido a mensagem das terras tribais. Laia me contatou. Ele disse. Ela precisa de ajuda. Laia me contatou. Ele disse. Ela precisa de ajuda, Águia. E eu vou até ela. Por um breve instante considero protestar. Nós ainda precisamos de mais armas e armaduras, mas o brilho nos olhos de Darren me diz que ele não mudará de ideia. Eu pedi para você esperar até tomarmos Antion, digo. E você esperou. Não vou impedi-lo agora, mas peço que vá com as tropas que estou mandando. Mostro a missiva que acabei de receber. Tive notícias de Laia também. As tribos concordaram e apoiaram o imperador Zacarias em troca de uma negociação dos seus impostos e do nosso apoio militar. 500 homens e 2 sapadores ancanenses. É uma escolta e tanto, Águia. Se algo acontecer com você, é a minha garganta que a sua irmã vai cortar. Darren ri. Vai mesmo. Subitamente gostaria que tivéssemos nos conhecido quando éramos mais jovens. Que ele pudesse ter sido um irmão para mim também. Acho que ele é um bom irmão. Diga a Laia que manda lembranças e que espero que ela esteja pondo em prática suas lições de arco. Após Darren partir, fico orgulhosa por ter resolvido bem a questão. Mas então Musa de Adissa chega, seguido pelo cabo Tibor, o espião que mandamos para a capital navegante e que já havia me passado seu relatório. Não consegui chegar a Mary, diz Tibor, nem contatar nosso agente lá dentro. Ninguém consegue entrar. Eu tomei a rota norte, passei por Delfinium e atravessei o lago Nerual. Assim que cheguei à costa navegante, o tempo estava tão ruim que precisei voltar. O tempo estava ruim até aquele ponto, jamais vi o rosto marcado de Musa tão tenso. E Tibor balança a cabeça. Céu cinzento, um pouco de neve, típico do fim de inverno, mas o mar estava enfurecido perto de Adissa. Eu tentei passar, mas cruzei várias pessoas que disseram que seus barcos não conseguiam nem se aproximar da costa. Achei que era mais importante dizer isso a você do que continuar tentando e fracassando. Quando o Tibor nos deixa, eu me viro para o erudito. Seus braços estão cruzados para esconder os punhos cerrados. É comum Meryn ter tempestades tão fortes a ponto de isolar completamente o reino? Nunca. Eu tentei espionar a comandante para ver se isso é obra do Portador da Noite. Mas há jeans por todo o sul, e os diabretes se recusam a chegar perto deles. Meus espiões têm mais medo de mim do que dos jeans. Eu me levanto, pois se vou convocar 500 tropas para viajar para o sul, preciso contar a Imperatriz. Musa me segue porta afora e pelo corredor movimentado. Uma janela está aberta e sinto as fragrâncias de Antium, chuva e pinheiros da montanha, carne assada e pão feito em forno de cerâmica, coberto com manteiga e canela. Olho para os jardins onde uma dúzia de máscaras patrulha, em meio à chuva fina. Dex caminha com Silvius, seus ombros se tocando enquanto passam um copo de algo fumegante de um para o outro. O vento carrega o som da risada de Dex, rica e alegre. Como seria caminhar com Harper desse jeito? Compartilhar uma caneca de cidra, tocá-lo, sem achar que vou desmanchar? Rogia. Volto para a musa no mesmo instante. Vou mandar meus espiões para o sul para se infiltrarem na rede de Carries, digo. Logo teremos notícias, prometo. Rodeio quebra-cabeça sem solução. Já os tenho demais. Mais alguma coisa? Diz Musa. Pode falar. Só que ela agradece que os carcãos estavam vomitando. Ictar mort fid inicant fi. Não consegui saber o que significa, mas... A morte desperta o grande mar. Musa traduz, anuindo um cumprimento para um grupo de eruditos que passa. Ou... Não, espere. A morte alimenta o grande mar. Para no meio do corredor, ignorando o resmungo irritado de um máscara que quase tromba comigo. Por que você não me disse que falava carcal? Você não perguntou? Musa continua caminhando, e agora me esforço para acompanhá-lo. Os navegantes costumavam comercializar com os bárbaros, antes de Grimmer se tornar o líder imundo deles. A coroa achava que o príncipe consorte de Nicola deveria falar as línguas dos parceiros comerciais. Foi assim também que você aprendeu a lutar? Pergunto, porque quando Veturius elogia alguém uma vez a cada 10 anos, mais ou menos, se ele estiver se sentindo generoso. Talvez seja por isso que gosto dele.
Musa mira o horizonte, pensativo. Meu avô me ensinou a lutar. Ele era um guarda do palácio. Salvou a vida do velho rei Irmand quando jovem. Ganhou uma propriedade rapícola por causa disso. Meu pai se tornou curandeiro, mas eu passava mais tempo com as abelhas. Acho que ambos pensaram que o treinamento me tornaria mais durão. E tornou? Eu ainda estou vivo, não estou? Ele abre um largo sorriso e me viro para ver Harper vindo pelo corredor, com as mangas da camisa dobradas. A chuva em seu cabelo e suas faces brilham. Sem distrações. Águia, não olhe para os antebraços dele, ou para o rosto. Águia, musa. Ele não reduz o passo nem cruza o olhar com o meu, e então passa. Após virar no fim do corredor, me dou conta de duas coisas. Primeiro, que meu coração está batendo tão alto que fico espantada que ninguém se vire para olhar. Segundo, que Musa está olhando para mim. Sabe, ele começa, mas gesticulo para ele parar. Não me venha com alguma história triste de amor, perda e coração partido, digo. Musa não ri, como espero que faça. Eu vi o seu rosto. Ele diz, durante o ataque no rochedo Cardion, quando Harper foi derrubado. Eu vi. Pare de falar, peço. Não precisa de conselhos, John. Vá em frente. Me insulte. Diz Musa, mas você e eu somos mais parecidos do que você pensa. É isso, e isso não é um elogio. Você está em uma posição de grande poder, Águia. É um lugar solitário para estar. A maioria dos líderes passa a vida usando outras pessoas, ou sendo usado por elas. O amor não é apenas um luxo para você, é uma caridade, é um presente. Não jogue fora. Eu não estou jogando fora. Paro de caminhar e viro o erudito para que fique de frente para mim. Eu estou com medo, moça. Não quero me abrir sem pensar, especialmente com um homem cuja arrogância me exasperou desde o momento em que o conheci. Mas para meu alívio, ele não caçou de mim. Quantos em Antium perderam pessoas amadas quando os Carcãos atacaram? Ele pergunta. Quantos, como Dex, escondem quem amam porque o Império os mataria por isso? Musa passa a mão pelo cabelo negro e ele fica espetado como o ninho de um pássaro. Quantos, como Laia, traídos e deixados sozinhos em sua dor? Quantos, como eu, Águia, anseiam por alguém que não existe mais? Há mais do que o amor por outra pessoa, digo. Há o amor pelo país, o amor pelo seu povo. Mas não é disso que estamos falando, disse Moza. Você tem sorte de amar alguém que a ama de volta. Ele está vivo e próximo de você, Cels. Faça algo a respeito, pelo tempo que você ainda tiver pela frente, pelo tempo que ainda terá. Porque se não fizer, juro que você vai se arrepender. Você vai se arrepender pelo resto da vida. 39. Laia. O exército marcial é melhor do que eu esperava. Após a queda de Aish, imaginei dezenas de milhares de soldados, mas Caris conseguiu tomar grande parte das terras tribais com meros 10.000 homens, 300 dos quais são máscaras. Diz Elias para os tribais que ele apontou como líderes de pelotão para nossa primeira missão. Nós nos reunimos no topo de uma pequena colina nas terras escarpadas entre Taib e Aish. O exército marcial está espalhado a uns 500 metros de distância. Os sentinelas que estão mais afastados parecem parcos clarões iluminados pela lua em um céu noturno sem nuvens. São os máscaras que patrulham o perímetro do exército de Caris, diz Elias. Vou cuidar deles. Ao meu sinal, ele repassa as tarefas de cada líder, e eles vibram com adrenalina e expectativa, mas me sinto entorpecida de ansiedade por todos aqui. Afia parada ao lado de seu irmão, Gibran, o filho mais novo de Mamihila, Shan, e seu grupo de tribais, Saif, Sahib, tio de Albaret, e o Zaldar taciturno de sua tribo. O restante dos sobreviventes de Ash, incluindo Mamihila e Albaret, levantou acampamento e rumou para um conjunto de cavernas labiríntico a alguns quilômetros ao norte. Não podemos deixá-los na mão hoje à noite. Não podemos deixar na mão aqueles em Taiv e Nur que sofrerão a violência de Carrie se não a detivermos e a seu exército. Na escuridão ao sul, os fogos dos marciais iluminam o horizonte. 10.000 não são tantos, digo a mim mesma, mas 100. O tamanho da nossa força é menos ainda. Falco Laia. Elias me designou uma tarefa para esse ataque surpresa, mas tenho minha própria missão para levar adiante. O Portador da Noite provavelmente estará com o exército, o que significa que a foice estará lá também.
Um brilho dourado no canto de minha visão me causa um arrepio, embora eu caminhe na retaguarda do acampamento, adentro ainda mais as sombras. E então? Pergunto. O portador da noite está com a comandante no acampamento, disse Remat. Eu gostaria que você não o procurasse, Laia. Há Kerranes nestas terras. Procure histórias em vez disso. Mas todas as Kerranes que escaparam de Aish se afastaram no momento em que ouviram o que eu queria. Apenas Mamihila foi corajosa o suficiente para falar comigo. Nós tiramos nossas histórias dos lugares profundos. Laia. Eu me sentei no calor iluminado pelas lamparinas de sua carruagem, mas o ar esfriou enquanto ela falava. Não são somente palavras, são magias. Algumas são potentes como veneno e provocam sua morte assim que você as fala. A mulher que você encontrou em Mary, a Kerrane da tribo Solud, sabia disso. Por isso ela não podia contar a história do Portador da Noite ali mesmo. E por isso os espectros a mataram. Eu temo as palavras que você procura, Laia, sussurrou Mormihila. Eu amo demais a vida para pronunciá-las. Se a história mata as Kerranes, digo Arermat, então não vale a pena. A arma sozinha não vai derrotá-la. Laia, Laia! Afe me cutuca e o grupo inteiro me encara. Elias, com os braços cruzados e a cabeça inclinada, mira meus olhos, confuso, e coro com seu olhar. Percebo que estamos revisando o plano de ataque. Eu devo envenenar os depósitos de alimentos sem... Eu devo envenenar os depósitos de alimentos sem ser vista. Todos se voltam para Elias, talvez à espera de um encorajamento, mas apesar de meu aviso de que ele é frio demais, Elias apenas arrui. Meia-noite, então, diz e atravessa o agrupamento em minha direção. Posso lhe falar um minuto? Quando estamos sozinhos, ele olha para baixo com o senho franzido. Os jeans podem estar entre os soldados. E quando sugeri pela primeira vez a missão, você pareceu relutante em usar sua mágica. Você vai conseguir manter sua invisibilidade? Eu darei... Eu andei meio mesmo relutante, desde que descobri quem Verremata realmente é. Minha mágica parece uma desconhecida, como se pertencesse a outra pessoa. Eu vou ficar bem. Mantenha o foco. Você parece quase preocupado comigo, Elias, o apanhador de almas. Ele me corrige, soando tanto como um centurião de Blackcliff que quer chutá-lo. As suas habilidades não são importantes para o sucesso dos outros ataques, Laia. Entre, faça o que tem de ser feito e saia sem se distrair. Afia vem até mim enquanto ele se afasta. Que encantador, ela diz, e diante do meu olhar carrancudo me empurra. Eu falei para você não se apaixonar por um sujeito que conversa com fantasmas, mas você ouviu? Esqueça-o por um momento. A sua armadura não está bem. Ela olha de um jeito crítico para a coleção de partes de proteção que juntei nos últimos meses e me guia na direção dos cavalos. Vamos arrumar isso antes que tenhamos de partir. 2 horas mais tarde, sigo Shan através do deserto com 10 outros guerreiros da tribo Saif. Toda minha concentração está focada em nos cobrir com minha mágica, algo complicado de fazer quando somos tantos e estamos tão espalhados. Finalmente, Elias ordena que paremos em um vale próximo à linha de sentinelas. Suspiro quando ele sinaliza para eu deixar a invisibilidade. Com o olhar fixo nos sentinelas, ele parte, caminhando como o vento. Não consigo me acostumar com isso. Shan me confessa. Não importa quantas vezes Mami me diga que ele partiu. Ainda vejo meu irmão. Sei tão pouco sobre Shan, mas lembro de Elias falando dele quando viajamos para a prisão Calf. Eles passaram os primeiros anos de vida juntos. Talvez Elias devesse ser lembrado disso. Você deveria dizer para ele, digo. Ele precisa ouvir. Surpreso, Shan olha para mim, mas antes que possa falar, um pio atravessa a noite. Os sentinelas que patrulhavam a área alguns segundos atrás agora não estão em parte alguma. O tribal se levanta. Essa foi rápida. Ele sussurra. Que os céus a protejam, Laia de Serra. Fecho os olhos e busco minha invisibilidade. Ela vem relutantemente, mas uma vez estabelecida, penetrar o acampamento é bem simples. Os fogos crepitam baixo, algo pelo qual sou grata. As sombras vão nos ajudar esta noite. Uma tenda grande paira bem no centro do acampamento e uma bandeira negra tremula no topo dela, com um K no centro. Sinto coceira em minha cicatriz. Que pena que não possa esganar Caris Vetúria com sua própria bandeira.
Envenenar seu exército terá de ser o suficiente. Passo costurando por homens que cochilam e guardas que varrem a terra de uma tenda por um soldado que amaldiçoa a perda de uma aposta e alguns outros que jogam dados e cartas. Espio os depósitos de alimentos no canto sudeste do acampamento. Um cercado para os animais encontra-se no caminho. Está pouco patrulhado. Enquanto dou a volta nele, ouço sussurros, choros, olhos vermelhos brilham. Ghouls? Por que ghouls estariam à espreita em meio ao gado? Eu me aproximo. As sombras no cercado se tornam rostos e corpos. Pessoas, quase todos eruditos, amontoados e acorrentados nos pulsos, com marcas de açoitamento supurando a pele visível. Mantenho o foco, disse Elias, mas ele não sabia dos escravos. Não posso deixá-los aqui. Há apenas 2 soldados guardando o portão do cercado, provavelmente porque o restante do exército está bem próximo. Os chicotes em seus cintos deixam minha visão vermelha. Preparo o arco. Minha mãe conseguia atirar 2 flechas tão rapidamente que elas acertavam os alvos quase ao mesmo tempo. Mas não sou tão habilidosa. Terei de ser rápida. Armo, miro e atiro. Armo, miro e atiro. O primeiro marcial cai silenciosamente, segurando a garganta, mas meu segundo tiro voa a escuridão adentro. Enquanto o guarda restante saca a cimitarra e grita por ajuda, os tambores ressoam um alarme pelo acampamento. Nossos guerreiros foram vistos. O silêncio foi quebrado. O guarda em quem atirei berra o mais alto que pode. Ataque! Cercados dos escravos! Ataque! Um sino toca. Os tambores ribombam, cavalos passam galopando, soldados tropeçam para fora de suas tendas. Acerta uma flecha no marcial que grita e faz uma careta com o ruído asqueroso que ela faz ao lhe acertar o peito. Ele cai para trás e quebra o cadeado do cercado com 2 golpes de adaga. Os eruditos olham para fora, espantados. É claro, eles não conseguem me ver. Não arrisco deixar cair minha invisibilidade. Não confio em minha capacidade de buscá-la de novo se eu vir o portador da noite. Corram, digo, para o deserto! Eles saem aos tropeços, alguns acorrentados, outros feridos demais para conseguir algo mais do que mancar. Os marciais aparecem quase imediatamente e os abatem, então percebo como fui idiota. Mesmo se os eruditos pudessem correr, eles não têm para onde ir. Se deixarem o acampamento, não vão saber se virar no deserto. Sempre nós, sempre meu povo. Um erudito emaciado tromba em mim e salto rapidamente, pois preciso chegar aos depósitos de alimentos. O tempo é curto, o acampamento está um caos e o caminho para as carruagens de provisões está bloqueado. O garoto em quem esbarrei passa voando por mim. Em um momento está atravessando 2 tendas, no seguinte está paralisado, com uma cimitarra fincada no peito. O marcial que o matou livra a lâmina e segue em frente. O garoto cai. Corro até ele e o encontro de lado, o olhar vítreo. Puxo sua cabeça para meu colo e afago seu cabelo. E então, embora eu saiba que é algo tolo de fazer, deixo cair minha invisibilidade. Não quero que ele morra sozinho. Sinto muito, sussurro. Sinto muito mesmo. Já quero perguntar seu nome. Quantos anos ele tem? Mas sei o seu nome. Remira, Jahan, Liz, vovó, vovô, Easy. E sei quantos anos ele tem. Ele é o garoto de 3 anos jogado em uma carruagem fantasma negra, antes que possa descobrir por quê. Ele é o avô de 80 anos, assassinado em sua casa por ousar encarar um soldado marcial. Ele sou eu. Então sigo com ele até que sua última respiração o deixe. Isso pelo menos eu posso fazer. Tenho um momento para fechar-lhe os olhos, mas nada mais. Passos pesados trovejam atrás de mim e me viro tão rápido que mal tenho tempo para me defender da lâmina de um soldado. Ele me derruba e eu grito, raspo um punhado de terra do chão e a atiro em seu rosto. Quando ele recua, enfio a lâmina em seu abdômen. Então afasto com um empurrão. Tento buscar novamente minha invisibilidade, mas ela não vem. Ao longe vejo Elias montado em um cavalo enorme que ele roubou. Ele está todo de preto, com o rosto cheio, escondido por um lenço, com seus olhos cinzentos brilhando tão frios quanto as cimitarras em suas mãos. É impossível não o ver como uma criatura de guerra que foi criado para ser. Suas cimitarras cintilam com sangue e ele destrói os homens que tentam matá-lo, movendo-se com uma velocidade estonteante. Os marciais à minha volta correm em sua direção, determinados a abatê-los. Eu me afasto do centro do caos e corro para as carruagens de provisões. Cabras e porcos passam ao meu lado e mal evito seus chifres.
Gibran deve ter conseguido abrir os cercados dos animais. As carruagens de provisões estão no meu campo de visão quando algo no canto me faz virar. E meus animais assustados aos gritos dos soldados e ao fogo que atinge as carruagens. Vejo um bruxelear negro, um brilho de olhos solares. O portador da noite. Rehemat, sussurro para a escuridão. Você está pronta? Ele está à sua espera, Laia. Disse Rehemat. Eu imploro. Não faça isso. Você prometeu ajudar, digo entre dentes. Você jurou. Eu estou ajudando você. Nós conseguiremos a foice, mas não assim. Perco o ânimo. Talvez as forças. Acho que é a segunda opção. Sigo para onde vi o Jin. Busco minha invisibilidade. Desapareça, Laia. Por um momento, a mágica me escapa, mas então eu a tenho nas mãos e me cubro com ela rapidamente. Você precisa distraí-lo, Rehemat. Digo, só o tempo suficiente para que eu, Laia. Uma mão quente se fecha em torno da minha e dou um salto. Mantenho o foco. Elias mira meus olhos, sua própria mágica penetrando a minha facilmente. Você não chegou às carruagens. Como eu a vi, com o garoto que morreu. A tristeza brilha em seu rosto e suas mãos tremem. Lembro da noite, nas casernas de Blackcliff, após a terceira eliminatória. Ele parecia como está agora, como se seu coração tivesse sido arrasado. Venha, precisamos cair fora daqui. O portador da noite não... o portador da noite precisa morrer, Elias, digo. Aquela foice que ele carrega é a única maneira de matá-lo. E ele está aqui. Ele está aqui. Ele espera que você a tome. Elias não me solta, embora eu tente me livrar. Não faça o que ele espera, Laia. Olha na direção de onde vi o portador da noite e a foice brilha novamente. Ela está tão próxima. Próxima demais. Me dou conta. Óbvia demais. Derremata e Elias estão certos. O portador da noite está tentando me atrair. Dou as costas para a arma, cerrando os punhos para não me sentir tentado a me livrar de Elias. O apanhador de almas me abraça e pegamos o vento. Enquanto partimos, metade do acampamento está em chamas e o restante está um caos. Embora eu não tenha chegado às carruagens de provisões, nosso ataque funcionou. Os marciais e o portador da noite sofreram um golpe hoje à noite. Ainda assim, enquanto Elias e eu voamos pelo deserto, penso nos eruditos mortos que escaparam do cercado. Penso no garoto que morreu nos meus braços, penso na foice novamente fora do meu alcance. E o ataque nem de longe se parece com uma vitória. As tribos se escondem no coração do deserto de Bluff. Um labirinto de cânions, formações rochosas, ravinas e cavernas impossíveis de percorrer a não ser que você tenha viajado por eles antes. Os milhares de tribais que escaparam de Aish estão espalhados pelas cavernas em busca de água, montando acampamentos e mantendo um olho atento para invasores marciais. Afia, Gibran, Shan e os outros chegam de volta ao esconderijo um pouco depois de mim. Mami, Halbarit, todos, pelo visto, aguardam eufóricos com a vitória. Eles querem saber cada detalhe. Elias se livra rapidamente e desaparece no acampamento. Eu levo mais tempo, mas cerca de uma hora depois deixo as comemorações e vou para a carruagem de Áfia. Lá, tiro minha armadura e lavo o sangue na água gelada do regato. A Tebal me empresta uma camisa preta que fica pequena em mim, mas é mais limpa do que qualquer coisa que eu tenha. Então talvez, sentindo minha ansiedade, ela me joga um saco de mangas que roubou dos marciais e me deixa sozinha. Mas estou inquieta. Não consigo esquecer o rosto do garoto que morreu e os gritos dos eruditos. Não consigo parar de pensar nos marciais que matei a flechadas. Você lamenta pelo inimigo, Laia. Rehemato se materializa ao meu lado. Não há vergonha disso. Não há vergonha nisso. Não mesmo? Ela desaparece. E eu me levanto. Há somente uma pessoa neste acampamento inteiro que pode compreender como me sinto. Uma pessoa tão perdida quanto eu. Pego as mangas, coloco um longo manto e perambulo pelas cavernas até encontrá-lo. Ele não facilitou em nada o trabalho. Sua tenda é preta como o peixe e está incrustada de sombras, atrás de duas carruagens de provisões que se abrigam em uma parede da caverna. Eu entendo por que ele se esconde. Ninguém vai vir procurá-lo aqui. Ninguém vai vir parabenizá-lo ou lhe dar tapinhas nas costas pedindo que compartilhe como conseguiu derrubar tantos sentinelas. Elias, chamo baixo do lado de fora das abas, caso ele esteja dormindo por um longo minuto. Não há resposta. Então, entre. Ele está sentado de pernas cruzadas, recostado em uma almofada verde bordada, com pequenos espelhos
sem dúvida, emprestada da carruagem de Mami Hila. Uma única lamparina queima abaixo e ele enfia algo no bolso, ainda com uma faca pequena coberta de raparas de madeira na mão. Não há sinal da armadura respingada de sangue ou de suas cimitarras. Ele se trocou para seus habituais trajes pretos. E como sempre à noite parece ter colocado a camisa ao contrário. Escondo um sorriso pensando em como a águia de sangue rolaria os olhos. Então me deixo olhá-lo, as linhas duras do bíceps e do queixo, as saliências bruscamente entalhadas de seu abdômen, o cabelo negro encrespado na nuca e caído sobre o rosto, enquanto ele se inclina para frente para acender outra lamparina. Os guerreiros estão dormindo? Laia de Serra. Seu barítono ressoava e seu timbre profundo provoca uma guinada em meu corpo. Mas ele não olha para mim. Elias não tem ideia do que faz comigo. Eu o odeio um pouco por sua ignorância. Minhas mãos tremem, e eu as emaranho na bainha do manto. Sim, respondo. Mas eu não consegui. Eu entendo. Nunca consigo dormir, depois de uma batalha. Ele se recosta, e se eu não o conhecesse tão bem, acharia que está relaxado. O garoto erudito, você o conhecia? Na verdade não, respondo, mas ninguém deveria morrer sozinho. O fantasma dele não entrou no lugar de espera. Ele conta, e percebo que no tempo que levei para me trocar e tomar banho, ele já esteve em casa e voltou. Ele cruzou para o outro lado. Eu o senti. A maioria deles cruzou. O portador da noite não os capturou? Elias balançou a cabeça. Nós o matamos de maneira limpa. Rápida. Ele quer sofrimento. Não sei o que dizer quanto a isso. Então ergo a sacola de mangas. Trouxe algo para você. Pode deixar um aqui. Ele desfaz os nós caprichados de seu saco de dormir. E volta as costas para mim. Obrigado. Então me sento ao seu lado. Deixo o manto cair dos ombros e pego uma manga. Mangas não devem ser comidas sem companhia. Rolo a fruta dourada sobre a coxa, amaciando-a do jeito que eu costumava fazer no auge do verão serrano. O olhar do apanhador de almas atenta para o movimento e de súbito fico contente por a roupa de Áfia combinar com a minha pele. Elias segue o caminho da manga para cima e para baixo, da minha coxa nua, antes de desviar o olhar. O gesto é tão indiferente que quase vou embora, mas suas mãos estão cerradas em punhos, as veias dos braços se destacando e, embora a franja esconda seu rosto, seu queixo está tenso. Uma emoção quente de vitória percorre meu corpo. Não sei o que ele está sentindo. Talvez raiva. Mas algum sentimento é melhor que nenhum. Arranco o topo da manga com os dentes. E então a aperta, sugando a polpa doce e deixando o suco escorrer pelos pulsos e pelo pescoço. Imagino-o me observando do jeito que quero que ele faça. Elias lambendo a doçura da minha garganta. Seus braços à minha volta, expulsando para longe o frio da noite. Como ele está? Como ela está? Ele pergunta em voz baixa. Boa, digo. Mas mangas não são tão doces quando você não as compartilha com alguém que você ama. Silêncio. Então o sussurro do seu corpo se mexendo. Seus dedos estão sobre os meus, e minha respiração cessa quando eu olhar para ele. Em algum lugar no fundo daqueles olhos cinzentos, vejo o Elias que conheci. Sinto o calor do homem que resplandeceu com vida desde o primeiro momento em que o conheci. Eu o deixo tomar minhas mãos, cada centímetro de meu corpo formigando enquanto ele lambe o soco de meus pulsos. Ele escorre um dedo por meu pescoço e o coloca na boca. Então leva a manga aos lábios e fecha os olhos. Seus longos cílios lançam sombras sobre suas faces e ele emite um ligeiro gemido de satisfação com o gosto da fruta. Com o ruído, meu desejo vai às alturas. Cada parte de mim anseia por ele. Laia. Ele estende a mão, fechando em minha cintura. Minha respiração fica curta, a tenda de súbito está quente e minhas faces coram à medida que ele se aproxima. O olhar de Elias mira meus lábios. Os seus a apenas 1 centímetro de distância. Me beije, tenho vontade de dizer, me toque. Arranque essa camisa, idiota. Ele ergue a manga. A- E agora? Sussurra. Está mais doce? O dedo de Elias roça os meus lábios e corro os dentes ligeiramente sobre sua pele. Ele se sobressalta e se afasta, e eu me pergunto se seu coração bate tão forte quanto o meu. Não tão doce quanto poderia ser, eu o forço a me olhar. Por um momento, é Elias que vejo, o meu Elias, como Reinais. Então ele parte, caminhando como o vento tão rápido que eu me assusto e largo a manga. Ela cai com um ruído surdo no chão.
sua doçura estragada pela poeira.